irmãos? Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e o versículo de número 39. Aqui nós vamos fazer a introdução, mas eu quero ministrar, e depois você já pode ir para lá, Êxodo, capítulo de número 8, e o verso de número 25. Nós vamos iniciar em Atos 7, 39, e depois nós vamos para Êxodo, capítulo 8, verso 25. Irmãos, a nossa conversão, ela é literalmente um milagre. Não tem outra forma de colocar isso. No momento em que nós nos convertemos a Cristo, aceitamos ao Senhor Jesus e o seu ato na cruz por nós, é um milagre acontecendo. Literalmente nascemos de novo. Como diz João, capítulo 3, versículo 3. Nós somos novas criaturas. Deus, ele nos tira do mundo com uma mão poderosa, com mão forte, operando um grande milagre. Da mesma forma que ele tirou o povo do Egito com mãos fortes e poderosas. O problema é que muitos estão querendo voltar para o Egito. Ou como diz Estevão aqui, Atos 7,39, veja o que ele diz: ao quais os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações retornaram ao Egito. Nos seus corações voltaram ao Egito. E muito do povo de Deus, no seu coração, está voltando para o mundo. Apesar de todo o milagre feito na conversão, no coração, as pessoas acabam retornando para o mundo, voltando àquilo que era. Eles fazem parte do povo de Deus, eles andam conosco, eles fazem parte da igreja, fazem parte do círculo social da igreja, cantam, oram, pregam. Mas, todavia, no seu coração, eles estão retornando ao Egito. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque passaram a ensinar, a adotar regras ensinadas por homens. Irmãos, isso acontece pelo fato de darmos ouvidos ao que o mundo tem para nós, ao que o mundo quer nos passar e quer nos ensinar. Enquanto nós devíamos estar adorando a Deus, nós estamos ocupados com as coisas do mundo, coisas muitas vezes supérfluas, coisas muitas vezes que não agregam em nada, mas nós estamos lá, fazendo esse tipo de coisa. E perceba, tudo que nós fizemos no culto até agora foi honrar a Deus com os lábios, e há honra nisso. O seu louvor, o seu glória a Deus, o seu aleluia, a sua presença no culto, isso honra a Deus. Mas Deus quer muito além disso. Ele nos quer por inteiro. Não adianta nada honrar a Deus com a boca, com os lábios, mas o coração está longe dele. Há honra no louvor? Há. Mas não há honra quando eu saio daqui para fora e eu ainda quero voltar para o mundo. Está cheio de gente assim. E às vezes o mundo, ele nos faz algumas propostas. Algumas são tão escancaradas para a gente voltar para lá que é fácil você falar: não, eu não vou voltar para o mundo, eu não vou voltar para lá. A proposta é escancarada demais. Mas algumas são tão sutis, tão pequenas, que passam despercebido. Eu quero conversar com vocês sobre isso. 4 propostas sutis que o mundo faz que tira a nossa comunhão com Deus. Vamos lá para Êxodo, capítulo 8, versículo de número 25. Êxodo 8, verso 25. Eu não vou ler todo o contexto, até porque nós conhecemos, mas eu quero me ater nas propostas feitas aqui. Diz assim o versículo 25: e chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. O contexto nós conhecemos muito bem.
Deus quer tirar o povo do Egito, da escravidão. Deus quer libertar o seu povo. E com isso ele começa a operar sinais e maravilhas no Egito. Nós conhecemos os contextos. Moisés vai a Faraó, liberta o povo para servir a Deus. O Faraó diz, não, praga no Egito. E assim vai. Nós sabemos muito bem. Então, sabemos também que de modo simbólico, o Egito ele simboliza o mundo. E a saída do Egito é o simbolismo da saída do crente do mundo. Também sabendo desse contexto, o príncipe do Egito, o Faraó, representa o príncipe desse mundo, Satanás. E é ele quem faz essas propostas. E a primeira proposta que ele faz é essa: olha, vocês querem adorar a Deus? Querem servir a Deus? Tudo bem, mas sirvam aqui. Não precisa sair do nosso meio. Podem ficar aqui com a gente. Vamos misturar as nossas culturas. Vamos caminhar junto, igreja e mundo. Qual é o problema? Essa proposta que Satanás faz, ela é muito sutil. Porque na cabeça de alguns é possível eu estar no mundo e estar na igreja. Eu estar na igreja e estar no mundo. Mas Moisés diz, não, nós temos que ficar separados. Satanás está dizendo assim, olha, tudo bem vocês compactuarem com a nossa cultura. Tudo bem vocês caminharem junto com a gente, se misturar. Mas Satanás sabe muito bem que quando a nossa cultura é misturada, é mais fácil a nossa queda. Fica mais fácil da gente cair se a gente estiver com a nossa cultura misturada com o mundo. É por isso que o Salmo 1 diz muito bem, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, aquele que não tem contato com aquele que está no mundo, é separado. A Bíblia faz essa dicotomia, essa separação, toda ela. O crente de um lado e o mundo do outro. Nós não podemos imitar a conduta do mundo. Se a cultura estiver misturada, é mais fácil quebrar a adoração. Quer exemplo? Quantas igrejas hoje estão misturando o mundano ao culto? Quem já ouviu falar sobre culto da balada sertaneja ou coisas do tipo, funk? Esse dia o pastor Fábio me mandou um vídeo no Instagram cantando Legião Urbana dentro do culto. No culto! Porque está misturado. Está meio mundo, meio igreja, o sagrado e o profano estão misturados. E Deus ele nos quer totalmente. Ele quer nos retirar totalmente do mundo. Ele não quer que nós façamos parte disso. Mas perceba, eu não estou falando que Deus está querendo isso de forma geográfica. Não tem como Ele realmente nos tirar do mundo. Não agora. Mas é por isso que Jesus diz em João capítulo 17, versículo 15: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Nós não fazemos parte disso aqui. E é por isso que nós devemos nos separar. Nós devemos ser totalmente separados. E é isso que significa santidade. Separação com o mundo. Agora, se a cultura é misturada, é mais fácil de quebrar os nossos costumes e as nossas práticas que deveriam ser diferentes. Qualquer tipo de conversão que me permita permanecer com os costumes que eu tinha antes, não é conversão, é enganação. É por isso que Paulo diz no capítulo 12, olha, não vos conformeis com o presente século, ou seja, não vos conformeis com o mundo, antes renovai a vossa mente. Por quê? Porque Deus nos quer com a nossa mente focada nele. É por isso que Paulo diz em Filipenses, aquilo que há algum louvor, fama, se há alguma glória nisso, nisto pensais. Falar entre vós com salmos e cânticos espirituais. Por quê? Porque Deus quer mudar-nos totalmente e nos separar. A nossa conduta deve ser diferente, as nossas vestes diferentes, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de tratar as pessoas deve ser diferente. Mas quando Satanás vem com aquela sutilidade que ele tem, falar para nós, não, pode adorar a Deus, mas agora aqui,
Adora do jeito que está mesmo, não precisa haver essa separação, não. Vamos nos manter unidos, mundo e igreja. É uma armadilha. A segunda proposta que ele faz está lá no versículo 28. E diz assim: e perceba que a cada proposta que Satanás faz, mais sutil vai ficando. Olha o que diz: e Faraó disse: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não deveis ir muito longe. E ora por mim. Interessante isso aqui, né? Olha, podem ir. Não, vocês não querem ficar aqui no meio, vocês não querem ter mistura, legal. Podem ir. Mas não vai muito longe, não. Vamos manter contato. Vamos estar próximo, sabe? Vamos tentar manter o diálogo de pé, mundo e igreja. A gente não é igual, a gente é separado. Eu já entendi isso. Vocês não querem estar no nosso meio. Vamos manter diálogo. Vamos manter comunhão. Vão, adorem a Deus. Podem se separar, só não vão longe. Fiquem por perto. Percebeu como ficou mais sutil? A primeira é: fica junto. Não tem como. Então, beleza, então vai. Não vai muito longe, não. Mantenha contato. É mais ou menos isso aqui, ó. Gente, vocês querem adorar a Deus? Tá certo. É ótimo. Quando você estiver lá, lembra de mim também. Vai no culto domingo, é uma bênção. Mas segunda-feira, dá um pulinho no Egito. A gente tem umas coisas para conversar, né? Vocês vão lá no culto de ensino de quarta-feira. Glória a Jesus. Isso é muito bom. Vá mesmo. Mas quando chegar sábado, deixa quieto o que foi falado lá. Não tem aqui no Egito. Tem coisa boa aqui também. Ou não é assim que acontece? E gente, como que tem gente caindo nisso aqui? É o famoso: não tem nada a ver isso aqui não. Não, isso aqui não pega nada. É claro que existem liberdades cristãs, e a gente pode falar sobre isso no outro culto. Tem coisas que para um é pecado e para outros não. Isso é um pouco mais complexo, a gente não tem tempo hábil para isso. Porém, na regra, no geral, tem gente que não suporta certas coisas que estão no mundo e não podem viver aquilo. Eu vou dar um exemplo somente. Imagina alguém que é alcoólatra, ou alguém que viveu no vício do cigarro. A vida inteira fumou. Aí a pessoa é liberta. Vem para a igreja. Por que aquela santa pessoa vai ficar no meio dos fumantes? Não é o que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal? Não vou andar com quem fez isso. Se libertou das drogas. Por que eu vou continuar com as amizades que nos levam para a droga? Eu não posso. Agora, uma pessoa que nunca usou, ela pode ter um certo contato com quem usa? Até pode, porque faz diferença para ela. Liberdades em Cristo são diferentes para algumas pessoas. Mas esse não é o tema aqui, vamos voltar. Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz assim: a pura e verdadeira religião diante de Deus Pai é esta: cuidar dos órfãos e viúvas e afastar-se da corrupção do mundo. Afastar-se da corrupção do mundo. Mas aí, esses aí que têm contato com o Egito, eles amam a corrupção do mundo. O inimigo sabe disso, ele lança isso e eles caem. E a desculpa é sempre a mesma. Não, mas espera aí, eu vou para o culto. A parte de cuidar dos jovens e das viúvas eu faço, eu oferto. Eu sou uma boa pessoa. Poxa, espera aí. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Mas você não se afastou da corrupção do mundo. Você ainda está no meio. Você ainda está envolvido. Veja, nós precisamos nos afastar totalmente. Haver uma separação total. E não haver volta para lá. Porque senão nós caímos naquilo que Estevão disse. No coração, nós voltamos para lá. Porque tem gente que está dentro da igreja, pensando no pecado que vai cometer lá fora. Tem gente que faz parte do ambiente do culto, pensando na cultura do mundo lá fora. Tem gente que está no ambiente do culto, mas está ansioso com os problemas que o mundo traz. Calma aí, Rafael, não fala de ansiedade, tem que falar, porque é bíblico. Jesus diz: não andeis ansiosos, com toda a sua preocupação
preocupação. Vocês podem mudar um pouco da sua vida. Com toda a ansiedade de vocês conseguem deixar o cabelo de vocês branco completo? Cabe cada dia o seu mal. Por que você está preocupando com o problema de amanhã? Ele só vai vir amanhã. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor. Antes sejam conhecidas dele todas as vossas súplicas com ações de graça. Pedro diz: não andeis ansiosos. Mas por que nós andamos ansiosos? Porque as coisas do mundo estão em nós. Enquanto nós devíamos viver para o Senhor. E o que é viver para o Senhor? Eu vou caminhar no deserto? Vou, mas tem maná do céu. Eu vou caminhar no deserto? Vou, mas tem providência. Se faltar alguma coisa, Deus sustenta. Mas por que eu estou preocupado com as coisas do mundo? Por quê? Porque eu não consigo viver a plenitude de Deus. Eu fico voltando para o Egito no meu coração. Eu tenho contato com eles. E eu não consigo viver tudo que Deus tem para mim, porque eu ainda mantenho contato com o Egito. Aleluia, Jesus. A terceira proposta. Capítulo 10, versos de 8 a 11. Diz assim: e Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó. E ele lhes disse: ide servir o Senhor vosso Deus. Mas quem são os que vão? Preste atenção na pergunta. E Moisés disse: iremos com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele disse: que o Senhor esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e a vossos pequenos, olhai, pois há mal diante de vós. Não será assim. Ide agora vós que sois homens, servi ao Senhor, pois isto é o que desejaste. E eles foram expulsos da presença de Faraó. A terceira proposta é o seguinte: querem ir? Tudo bem, vai, mas só os homens. Deixa os filhos e as mulheres aqui. Vão só os homens. É mais ou menos, deixa a família de lado e vai só você orar. Deixa lá a sua mulher, seus filhos em casa e vai só você para a igreja. Afinal, a salvação é individual. Quem nunca ouviu falar disso? Realmente, é uma verdade. Salvação é individual. Mas Deus tem um compromisso tão grande com a família. Verdade, Jesus. Sabe? O diabo sabe muito bem que se ele tocar na adoração em família, ele abala a fé da pessoa. O diabo sabe muito bem que se ele conseguir afastar um da família, todo o culto é abalado. E é por isso que a igreja sempre foi formada por famílias. A igreja sempre foi formada não por indivíduos, mas por famílias. Por mais que a salvação seja individual, Deus tem um plano para a família. A gente tem dezenas e centenas de exemplos no Antigo Testamento, mas eu quero citar dois no Novo. Família de Cornélios, que Pedro vai lá, ora por ele e diz: será salvo tu e tua casa. E também a família do carcereiro Filipos: será salvo tu e tua casa. Porque Deus tem um grande interesse na família, de buscar e salvar a todos. Rafa, então essa promessa do carcereiro de Filipos é para toda a igreja? Não, é para ele. Porém, não podemos negar o interesse que Deus tem em buscar toda a família. Quer dizer que se eu estiver aqui, é certeza que toda a minha família será salva? Não. Lembra dos filhos de Samuel? Lembra dos filhos de Eli? Então, pode ser que não. Mas isso não me impede de lutar e buscar por eles. Por mais que Satanás esteja dizendo: olha, eles não querem ir, vá você. Isso não deve eximir você de continuar buscando e lutando por eles. Buscando e lutando por sua família, para eles permanecerem. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, em especial os da sua casa, é pior do que o descrente. Verdade, Jesus. Eu lembro quando eu me converti, e Deus me lembrou disso escrevendo o esboço aqui.
Teve um obreiro de uma igreja, eu não vou citar o nome, porque eu ia no começo, quando eu aceitei Jesus, e eu falei para ele assim, mas é difícil porque eu vou sozinho. Aí ele falou assim, não, sabe aquele hino lá? Quando eu vou para Canaã, se você não vai, canta isso aí com a sua família e vai, irmão. Na hora eu falei, verdade, salvação é individual. Mas conhecendo a Deus, eu devia ter falado outra coisa. Eu falei assim, irmão, nada vai me impedir de lutar pela minha família. Se eles não querem ir, eu vou pôr eles nas costas e eles vão de qualquer jeito. O inimigo não vai impedir que nós lutemos pela nossa família, por mais que a proposta às vezes seja sedutora. Porque tem alguns que conversam com a gente, graças a Deus não é o meu caso, mas alguns conversam com a gente e falam assim, não, para mim levar meu filho para a igreja é uma treva. De vez em quando as crianças não querem ir lá e lá ele transforma e vai de tudo quanto é jeito. Mas está certo. Enquanto está debaixo do nosso teto, debaixo da nossa casa, vai vir para o culto. Eu não quero. Problema seu, vai vir sem querer. Mas eu já sou de maior. Problema seu, lá na minha casa, vai para o culto. Mas eu já estou com 30 anos, está morando debaixo do meu teto? Vai para o culto. Se ficar de maior, construir outro núcleo familiar e quiser se desviar, eu fiz tudo que estava no meu alcance. O diabo não pode nos impedir de lutar com todas as nossas forças para buscá-los. Não devemos desanimar e não deixar que Satanás te engane, dizendo que tudo bem você estar na igreja sem sua família não estar. Isso tem que mover o seu coração em oração e súplica diante de Deus. Isso deve mover o nosso coração para que nós lutemos em oração. Porque quando Deus consegue tocar em uma família, Ele muda a história de uma nação. Lembra do caso de Ana? Ela ia com a família adorar a Deus. Estava lá o seu marido. Eles estavam orando e o pedido era para a família, me dá um filho. Aleluia. Quando Deus deu um filho, mudou a história da casa de Ana, mas mudou todo o cenário de Israel. Porque quando Deus consegue tocar dentro de uma família, Ele consegue mudar toda a história de uma nação, de uma igreja, de uma cidade. Tudo começa com família. Eu lembro da história de Felipe, quando ele sai para evangelizar, e há um grande avivamento, acho que em Filipe, se não me falha a memória, há um grande avivamento. Mas o que chama mais atenção na história de Filipe é o seguinte, está dizendo que ele está pregando, expulsando demônios, e um grande avivamento está acontecendo, e o texto enfatiza, e este tinha 2 filhas virgens que profetizavam. O que o texto está querendo dizer? Olha, ele fez tudo isso daí, mas ele estava cuidando da casa dele. As filhas ainda eram virgens, as filhas ainda estavam na presença do Senhor, as filhas ainda não tinham se contaminado, as filhas ainda estavam na obra. Por quê? Porque só há avivamento se a família estiver na presença de Deus. Não adianta eu vir aqui trovejar, gritar e fazer aquele emocional gigantesco, mas eu perdi minha casa inteira. Eu perdi todos. Então nós não podemos deixar que Satanás nos leve a pensar que tudo bem eu estar aqui sozinho. Não, eu tenho que lutar pelos meus. Tenho que lutar pelos da minha casa. Quarta proposta, e eu encerro aqui. Uma coisa boa aí, né? Versos 24 e 25. 24 e 26, perdão. Melhor. E Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Deixai também os vossos pequenos ir convosco. Está vendo que ficou mais sutil? Ele vai liberando cada vez mais aos poucos. Não, faz isso. Não, não quero. Não, aquilo. E ele vai deixando mais sutil. Também verso 25. E disse Moisés: deve dar-nos também sacrifício. Vamos voltar à leitura aqui que eu me perdi. Perdão. E Faraó chamou a Moisés e disse: Ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, deixai ir também convosco os vossos pequenos. E disse Moisés: deve dar-nos também sacrifício e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado irá conosco, nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que serviremos ao Senhor até chegarmos lá. Irmãos, montando isso aqui foi um tapa de luva de pinica na cara.
comentei que eu falei assim, nunca vi uma pregação mexer tanto comigo assim. E você percebeu como foi ficando mais sutil a cada passo? Porque o que o diabo quer não é te tirar da igreja. Para ele, tanto faz, tanto fez, você está aqui. Tanto faz, tanto fez, o seu corpo físico está aqui. Pregar para ele, tanto faz, tanto fez. Cantar e orar para ele, tanto faz e tanto fez. Se ele tocar na sua comunhão com Deus, isso aqui é perda de tempo. Se você não tem comunhão com Deus, não adianta nada isso daqui. Isso aqui, púlpito, é status. Comunhão é lá no quarto. Comunhão é quando você está sozinho e Deus está no seu pensamento. Comunhão é quando você abre a Bíblia e lê. Isso aqui é status. Orar, cantar aqui na frente com as irmãs é status. Comunhão com Deus é o que importa e que deve ser o nosso alvo. O status vindo ou não, tanto faz. Se o diabo tocar na sua comunhão, ele pode até te dar status para pregar. Pode até abrir agenda para você cantar. Ele não tem salvação. Ele tocou na sua comunhão. E é por isso que cada vez ele vai deixando mais sutil. Eu poderia fazer 10 propostas que Satanás faz, que estão cada vez mais sutil. Aí é óbvio que a gente sairia do livro de Êxodo. Mas cada vez mais ele vai tocando, porque tanto faz se você está aqui. Se você não tem comunhão, não. Pode vir quarta, sexta, domingo, ir para o monte na terça, ir para a segunda na outra igreja. Você não tem comunhão. É só status que você quer. E as propostas vão ficando mais sutis. E quando nós analisamos a resposta de Moisés a esta proposta, a indignação que ele tem nessa, mais do que nas outras, porque as outras 3 propostas nós vimos Moisés tranquilo, mas nessa ele se levantou e falou, não será assim. Sabe? Porque o diabo ele vem e diz assim, olha, tudo bem, não precisa ter contato com a gente não, pode sair fora, vai. Quer levar a sua família inteira? Leva, todo mundo. Só faz o seguinte, não adora com seus bens não. Leva a sua família inteira para a igreja, haja como um crente lá fora, totalmente separado da cultura, mas deixa os seus bens aqui no Egito. Nossa, que é forte, né? E as pregações do pastor. Tudo bem, desde que os seus bens permaneçam aqui. Um grande homem disse que nada testa mais o espiritual de um homem como a forma que ele lida com o dinheiro. Nada. Sabe por quê? Deus não se importa nem um pouco com o seu dinheiro. Deus não se importa nem um pouco com a oferta que você colocou aqui na sala. Ô Rafael, acabou de orar aqui para Deus abençoar, porque eu ofertei, você vai falar um negócio desse? Não, Deus não se importa. Sabe o que Deus quer? Seu coração. Deus quer que você mostre que você tem comunhão com Ele, não só saindo da cultura, não só entregando e transformando a sua mente, não só trazendo toda a sua família para o culto. Deus quer que você tenha comunhão com Ele por inteiro. Deus quer você por inteiro. Olha o que Moisés diz, vai sair tudo, não vai ficar um casco, porque nada que é meu pertence ao mundo, é tudo dele. Eu não sei com que eu vou servir ao Senhor até com que eu esteja na presença dele. Então nem um casco fica aqui. É tudo dele. Está vendo que Moisés diz, nós não vamos levar o que é nosso. Nós vamos levar porque eu não sei. Porque Deus pode pedir tudo. E se Ele pedir, nós vamos dar. É forte isso, né, irmãos? Como eu disse, Deus não se importa nada com a sua oferta. Nada. Mas agora Ele sabe que se você se mover em prol da obra, financeiramente, Ele está mais perto do seu coração. Bem mais perto do seu coração. Paulo diz para Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, 1 Timóteo, ele diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se fosse só aqui, já estava ruim, mas Paulo piora. Ele diz assim, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Já está ruim, Paulo piora.
e se atormentaram com muitos sofrimentos. Está vendo? O problema não é o valor da oferta, o problema não é o quanto você ganha, o problema não é a riqueza que você tem, o problema é o seu coração. E é isso que Deus quer, porque quando você se move financeiramente em prol da igreja, em prol da obra, não só da igreja, em prol da obra de Deus, porque eu vou contar uma cena que já deve ter acontecido com você, porque aconteceu comigo e eu negligenciei. E montando isso aqui, Deus me trouxe no coração e vai a gente pedir perdão mais uma vez, né? Já passou por alguma pessoa certa vez e Deus falou assim: dá um dinheiro para ela. Ou vai lá e compra alguma coisa e entrega na casa dela. Já aconteceu ou só aconteceu comigo isso daí? Não é possível que é só comigo, gente. Misericórdia. O que a gente faz? Coisa de menino. Não vou fazer esse negócio não. O meu dinheiro. O meu não. Eis-me aqui, envia outro. Por quê? Porque às vezes nosso coração está no dinheiro. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Coisa que a gente clama aqui 3 vezes por semana: Deus, fala comigo. Aí Deus falou: pega o dinheiro que está no seu bolso, dá para cá, pessoa. Não vou fazer isso não. Não é Deus não. Ou só eu que faço isso. Só comigo que acontece. Está vendo? O que eu quero dizer para você? O problema não é o dinheiro em si, mas o amor a Ele. Quando eu amo mais o dinheiro do que a Deus, quando eu tenho mais amor no meu bolso do que em ouvir a voz de Deus, começo a cair. Eu fico igual Naamã, sabe? Se fosse uma coisa grande e difícil, eu faria, mas às vezes é R$5. É muito pouco, não é Deus falando não. Ia fazer uma diferença tão grande para aquela pessoa. Porque da mesma forma que eu já falei não, eu já falei sim. E a gente sabe muito bem o jeito que a pessoa fica quando ela recebe. E o que é mais impressionante, mais maluco nisso, é que parece que não falta as coisas, né? Aí multiplica. Porque a matemática de Cristo é diferente. Ela, quanto mais você divide, mais você tem. Funciona diferente da nossa. Sabe? Se o nosso coração ele está dividido entre o céu e o nosso bolso, a gente está inteiro no inferno. Se a gente está dividido, eu posso ter saído do mundo, eu separei totalmente do Egito, não tem nada com o Egito. Minha casa inteira está na presença do Senhor, meus filhos, minha esposa, eles cantam, eles estão no jogo. Mas quando fala no bolso, irmão, aí eu estou lá no Egito, meu coração volta para lá. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz o seguinte: é impossível servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, Jesus dizendo, não é Paulo, não é Pedro, é o próprio Cristo dizendo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E perceba que o dinheiro na Bíblia ele é a única coisa elevada ao título de Senhor. E está em comparação direta com Cristo. Não tem como eu amar o dinheiro e amar a Cristo. Porque ou eu amo um, ou eu amo o outro. Ou eu adoro a um, ou eu adoro a outro. E quando nós dizemos assim, Jesus é o meu Senhor, irmãos, quer dizer que tudo é dele. Quer dizer que você tem que ter separação total com o mundo. Quer dizer que você tem que lutar por tudo que Cristo lutaria. Quer dizer que as suas vestes são dele, o seu carro é dele, a sua roupa é dele, os seus filhos são dele, o seu dinheiro é dele, o seu trabalho é dele. Tudo é dele. Nada é mais nosso. A partir do momento que você dobrou o seu joelho e disse, Jesus é o meu Senhor, tudo é dele. Como Moisés disse, nenhum casco ficará. Eu tenho uma grande festa para celebrar com o Senhor. Nós precisamos aprender que adorar a Deus não é só sair do Egito, não é só ter separação total com o mundo, não é só os nossos filhos estarem na igreja, não é só cantar, não é só louvar, mas é entregar tudo a Deus,
inclusive os nossos bens. Porque eu não sei o que Deus vai me pedir até que eu esteja lá. Olha o que Moisés disse: como serviremos a Deus sem os nossos bens? Como serviremos a Deus sem essas coisas? Provérbios capítulo 3, versículo 9, todo mundo sabe de cor: honre ao Senhor com seus bens. Vem do princípio da honra. Quer um exemplo? Lá na sua casa, vamos supor, vou pegar a irmã Wanda como exemplo. Damião fala todo dia que te ama, mãe. Vandinho, te amo. É o Damião falando, tá? Todo dia. 10 anos, sem nunca te dar nada. 20 anos, sem nunca te dar nada. Você acredita? Tem amor aí? Difícil, né? Por quê? Porque honra vem do parte de dar alguma coisa. Para haver honra de verdade, tem palma no bolso. Para os jovens aí, vão arrumar namorada. Para os meninos que honrar sua namorada, a mão no bolso. Para as meninas, se o cara não põe a mão no bolso, pula fora. Por quê? Porque quando eu honro a Deus, eu preciso honrar com os meus lábios, como diz Jesus. Eu preciso honrar com o meu coração. Mas vai muito além disso. Eu preciso honrar com tudo que eu tenho. Com tudo que eu tenho. Olha o que diz Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Versos de 6 a 8. O filho honra o seu pai, e o servo o seu mestre. Se então eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Mas eu falo assim, agora é Deus, está falando para os pastores. Não está. Pedro diz o seguinte: vós sois sacerdócio real, nação seita, nação santa, povo eleito, povo adquirido. Então, aqui está falando para todos. Para todos. Que desprezais o meu nome. Por que estão desprezando o nome do Senhor? Porque não está tendo honra. Está faltando honra porque eles não estão indo no culto? Não, eles estão indo. Está faltando honra porque eles não estão dando glória a Deus, não estão cantando os louvores? Não, eles estão. O texto continua. Olha o que diz: que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que nós desprezamos o seu nome? Senhor, a gente está no culto aqui, a gente está adorando, a gente está louvando. No que eu tenho desprezado o seu nome? Qual é a sua queixa conosco? Deus responde: ofereceis pão profano sobre o meu altar, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Está vendo? Quando eu não adoro a Deus com o que eu tenho de melhor, quando a honra não parte dos meus bens, das premissas daquilo que eu tenho. Eu não estou falando de dízimo, irmão. Nem acredito que o dízimo seja obrigatório. Não é isso que eu estou pregando para vocês, não. Mas perceba, quando eu olho para Deus e digo assim: qualquer coisa serve. Eu posso dar mais, mas vou dar só as moedinhas que eu tenho aqui. Eu posso fazer melhor, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Deus está dizendo: nisto deixais a mesa do Senhor desprezível. Vocês estão profanando o templo. Mas o texto continua: se ofereceres o cego para sacrifício, isso não é mal? Deus está perguntando. Se vocês oferecerem qualquer coisa aqui no meu altar, isso não é uma coisa ruim? Isso não é mal? Isso não é uma conduta errada de vocês? Não está faltando honra? Vocês sobem no meu altar e dizem: eu sou o seu pai. Vocês falam isso para mim. Mas cadê minha honra de pai? Ele continua: se ofereceis o coxo ao enfermo, isso não é mal? Agora, ofereço ao teu governador. Eu vou parafrasear Malaquias. Ao invés de dar um anel, a gente que é mais pobrezinho aí, um anel banhado a ouro, né? 18 quilates, 24 quilates, não está dando para dar, não. Mas não dá isso, não.
Não faz esse esforço, não. Vai lá, compra o anel da máquina de bala lá e dá na mão da sua esposa, vê se ela se agrada. Você pode fazer melhor, ela sabe disso. Aí você faz qualquer coisa. A honra nisso? Não. Deus, Ele quer que a gente esteja com Ele por inteiro. Por mais que as propostas de Satanás venham, e cada vez elas vão ficando mais sutis, porque a gente acha que isso é normal. Hoje em dia se tornou normal. A gente tem que lutar contra isso a cada dia. A cada dia a gente tem que lutar, porque a cada dia Satanás vai deixando as propostas mais sutis, mais leves, e a gente vai só se levando. Primeiro ele diz: fica aqui no mundo comigo, vai para a igreja, mas fica no mundo. Depois ele diz: não, vai para o mundo, vai para a igreja, de vez em quando, só de vez em quando você vem aqui. Tá bom, já entendi, você quer estar na igreja, você não quer ter comunhão comigo, mas vai só você, deixa a sua família aqui comigo. Tá bom, entrega. Vai você, vai sua família, não precisa ter comunhão com a gente, deixa seus bens comigo, entrega tudo. Deus está exigindo do povo dele honra, e Ele quer que a gente entregue-se por completo para Ele. Aleluia. Ele quer o seu corpo, Ele quer a sua boca, Ele quer o seu louvor, Ele quer a sua adoração, Ele quer os seus bens, Ele quer a sua vida lá fora. Vira aqui, vá lindo, mas Deus quer você lá fora. Glória a Deus. Deus quer você por inteiro. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória.